todos os seres humanos são filhos de Deus, como eu posso ter a certeza de que sou filho de Deus? Essa é uma pergunta interessante, porque nós ouvimos muito essa expressão, né? Eu também sou filho de Deus. Todo mundo fala isso, né? Mas eu também sou filho de Deus, eu tenho direito, eu sou filho de Deus. Mas quem que é filho de Deus, biblicamente? Porque não é o homem que decide quem é filho de Deus. Num sentido, vamos dizer assim, de fonte, num sentido de criatura, todos somos filhos de Deus, né? Porque, na verdade, Deus criou a todos nós, né? Mas no sentido de ser filho, de ter em nós o Espírito de Deus, de ter em nós a presença de Deus, no sentido de salvação, filhos da família, pertencentes à família de Deus. Uma coisa é pertencer à criação de Deus. Nesse sentido é que as pessoas dizem todo mundo é filho de Deus, porque todos pertencem à criação de Deus, mas nem todos pertencem à família de Deus. E isso pode ser chocante para algumas pessoas, porque algumas pessoas acham que automaticamente, só pelo fato de ser humano, todo mundo pertence à família de Deus. Mas não é o que a Bíblia diz. A Bíblia não diz que todos são filhos no sentido de família de Deus. Nós vemos, por exemplo, ali em João, capítulo 1, a partir do verso 11, a Bíblia diz assim: veio para o que era seu, Jesus veio para o que era para a sua nação, que era a nação dos judeus, né? Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Os seus, quer dizer, os judeus não receberam a Jesus. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, presta atenção, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Olha, se a palavra está dizendo que alguns se tornaram filhos de Deus, significa que eles não eram antes. Ninguém se torna o que já é. A palavra está dizendo que essas pessoas que aceitaram a Jesus, que receberam a Jesus, Deus deu a essas pessoas o poder de se tornarem filhos de Deus. Quer dizer, que houve, com o novo nascimento, com essa experiência do encontro e do aceitar Jesus e do se arrepender e se voltar para Jesus, converte essas pessoas em filhos de Deus, o que eles não eram antes. O texto deixa isso muito claro. Então, nem todos são filhos de Deus, mas aqueles que recebem a Jesus, aqueles que reconhecem que Jesus é o Filho de Deus e obedecem os seus caminhos, esses são filhos de Deus. Lá em João, por exemplo, Jesus tem um debate com os fariseus, e os fariseus dizem para ele: não, mas nós somos filhos de Deus. E Jesus fala: vocês não são filhos de Deus. E é muito interessante isso, que mostra que não basta eu ter a pretensão de ser filho de Deus. O fato de eu achar que sou filho de Deus não me torna filho de Deus, segundo a palavra. Vamos ler lá em João, capítulo 8, no verso 41. Jesus confronta os fariseus dizendo o seguinte: vocês estão fazendo as obras do pai de vocês. Aí os fariseus protestaram eles: não, nós não somos filhos ilegítimos. O único pai que temos é Deus. Jesus responde: disse-lhe Jesus: se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam, pois eu vim de Deus, e agora estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas ele me enviou. Por que minha linguagem não é clara para vocês? Porque são incapazes de ouvir o que eu digo. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Você vê que o Senhor Jesus faz um contraste aqui entre os filhos de Deus e os filhos do diabo. É chocante, é uma coisa forte, né? Uma palavra forte do Senhor para os fariseus, mas é o que está na Bíblia. Não temos como fugir disso. Então, isso aumenta a nossa responsabilidade, nós cristãos,
de levar a mensagem do Evangelho para as pessoas, porque é a mensagem do Evangelho que é a porta para que as pessoas entrem na família de Deus e se tornem filhos de Deus. Se elas recebem a Jesus, se elas creem em Jesus e andam nos seus caminhos, aí elas são filhas de Deus. Não é apenas o fato de eu querer ser filho de Deus, mas é o fato de eu aceitar a direção que Deus dá, aceitando o Evangelho que é manifestado em Jesus. Tanto que lá em Romanos 8,14 fala assim: mas os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Os que são guiados pelo Espírito de Deus é que são filhos de Deus. Então, ser filho de Deus, para você ser filho de Deus, você tem que crer na mensagem do Evangelho, você tem que crer em Jesus e se tornar um discípulo de Jesus para você fazer parte da família do Senhor. Não é uma coisa automática, né? Porque veja só o que João diz no texto que nós lemos ali no começo, João 1,13, né? Os quais não nasceram por descendência natural. Não basta nascer por descendência natural para se tornar filho de Deus, né? Os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade do homem, mas nasceram de Deus. Você, quando se converte, você recebe o Espírito de Deus, e a Bíblia chama isso de um novo nascimento, através do qual você ingressa na família de Deus. E nós vamos... Esse é um tema muito importante, esse tema de ser filho de Deus, e nós vamos começar agora a responder coisas relacionadas à salvação, porque eu me torno filho de Deus quando eu me torno salvo, quando eu aceito o Senhor Jesus na minha vida, né? Eu peço para Ele entrar na minha vida e passo a seguir os seus caminhos, eu me torno filho de Deus. Mas como é que eu faço? Essa é a pergunta da próxima semana. Como é que eu faço para ter certeza da minha salvação? Uma vez, o crente pode perder sua salvação? Olha só que interessante, como é que eu faço para ter certeza da minha salvação? E o crente, depois de salvo, ele pode perder a sua salvação? Pense e creia.